Carlos Vinícius, centroavante do Fulham, pode estar na mira do Botafogo. Bom, não sou eu que estou falando isso. Isso vem de um site, o Goal.com, trouxe essa informação pra gente nessa noite que antecede Botafogo e Capital pela Copa do Brasil. Bom, vamos falar sobre isso? Eu não tô sozinho hoje, tô ao lado de um cara que são acostumados, mas enfim. Vem com a gente que hoje nesse formato diferente, porque tem Fogo News daqui a pouco, tem transmissão de jogo, já te explico tudo isso. O que importa é falar sobre as notícias e deixar vocês atualizados de tudo na nossa noite gloriosa. Noite gloriosa. Salve, salve, meu amigo, minha amiga botafoguense! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Fogão no Meu Coração. Vídeo nessa nossa noite gloriosa, trazendo pra vocês um pouco mais do que tá acontecendo no dia a dia do Glorioso. Pra você que tá chegando aqui, já deixa o seu like nesse vídeo aqui, se inscreva no canal, porque Fogão no Meu Coração está mais uma vez te informando. Sei que as notícias nem são tão boas, sei que a não vinda do Wendel, né? Pra muitos foi um baque, muitos ficaram bolados, com raiva, o clima era bom no Botafogo, só se falava em Cristiano Ronaldo, em coisas boas, e agora parece que as coisas deram uma recuada, né? E aí é natural que o torcedor fique estressado, mas estamos aqui para trazer mais novidades. Tem notícia boa, Nilton Santos lotado para Botafogo e o Universidade do Chile pela Libertadores, e ao meu lado tá ele, Gabriel, porque hoje, gente, só pra te andar, Fogo News daqui a pouco lá no Gigante Glorioso, 8 horas da noite, tá? Acaba 9 horas, 1 hora de programa. 9 horas ao vivo aqui no canal, sem parar, sem pausa, irmão, direto aqui pro canal, porque teremos narração ao vivo de Botafogo e Capital, a gente aqui junto com o Gigante Glorioso. Mas ao meu lado tá ele, pra esse papo aqui, pré-live. Gabriel, tamo junto, irmão? Tamo junto, Gustavo. Recado mais do que passado pra galera, né? Vai ver esse vídeo aqui que a gente vai debater alguns assuntos importantes. Depois vai pro GG, Gigante Glorioso. E depois volta pra cá que vai ter narração, vai ter Botafogo ao vivo contra o Capital. Bom, como o Gustavo bem disse, hoje vamos falar sobre a não vinda do Wesley, passar rápido sobre do Wendel, né? Passar rápido sobre esse assunto. O Wesley, né? Que pode chegar ainda no Botafogo. Temos também um atacante que já tá na Inglaterra, que pode chegar no Glorioso. E é claro, vamos falar também sobre Tairo Arruda, né, Gustavo? Será que ele vai pra CBF ou não vai, meu amigo? Pois é, muitos assuntos para trocar ideia e pra gente não enrolar aqui, vamos direto ao ponto. Vamos falar primeiro sobre Carlos Vinícius, atacante do Fulham, centroavante, já um jogador alto, surgiu aqui no Palmeiras, aqui no Brasil, passou por grandes clubes, passou pelo Benfica, passou por clubes realmente como o Tottenham, né, que são clubes de expressão europeia, e hoje está um pouco encostado, é a grande verdade lá no Fulham. Dos 40 jogos na temporada do Fulham, ele jogou apenas 4, sem nenhum gol e nenhuma assistência. Tá meio escorado lá, Gabriel, mas segundo o blog do Gol, né, o Botafogo e São Paulo estão de olho nele, certo? Certo, cara. E assim, é um cara com 30 anos, já não é nenhum jogador novinho, Perdão, né? não é do Gol não, tá? É do Avante Meu Tricolor, perdão, misturei aqui as informações. É, o Avante Meu Tricolor, que é o site que cobre o São Paulo, falou que o Botafogo tem interesse nele. Ele é um cara, como você falou, que não é tão utilizado nessa temporada, né? Pelo clube inglês. Ele só tem 3 jogos na temporada, ele tem 30 anos, mas ele tem passagens por grandes clubes. Olha só, ele passou pelo Benfica, pelo Tottenham, pelo PSV, pelo Galatasaray, então assim, é um cara pelo Napoli também, é um cara bem rodado por grandes clubes da Europa. Então, Gustavo, deve ter alguma qualidade, né? Veio do Sub-20 do Santos, passou também pela base do Palmeiras, então só jogou em clube grande, né, cara? Cego de bola não é, né? Passou por grandes clubes na Europa, como eu falei aqui, você me falou. A questão o momento dele não é bom. E aí é porque ele não se adaptou ao Fulham, é porque ele tá vivendo mau momento na carreira. O que será que tá acontecendo com o Carlos Vinícius, né? E aí a gente tem que levar em consideração. A questão o scout do Botafogo, né? Tem muitas, como é que posso dizer? Muitos créditos com o torcedor, mesmo com alguns erros, como por exemplo do Wendel, que tava fechado, deu pra trás, que não é culpa do scout. A gente não pode, tem que saber separar as coisas. O scout que traz bons jogadores a preços baratos e até alguns um ou outro, né, que valendo até um pouco mais caro, mas que compensaram até agora, como por exemplo o Luiz Henrique, o Almada, a gente vê que o Botafogo tem um scout que tem muito crédito com o torcedor. Carlos Vinícius, em números, não entrega. Em carreira, entrega. Será que o Botafogo tá levando isso em consideração ou não? Só pra gente resumir esse assunto e encerrar ele, porque eu mais detalhadamente falo na live daqui a pouco, né?
Vamos falar isso daqui a pouco com mais detalhes, então vê aí o GG, né, o canal do Gigante Glorioso, e volte aqui depois também para acompanhar a gente live a partir das 9 horas aqui. Mas enfim, finalizando o assunto do Carlos Vinícius, Gustavo, eu acho que o scout do Botafogo costuma acertar, eu acho que é um bom jogador, apesar de não ter sendo utilizado, mas temos que lembrar que é um clube inglês, né, que disputa um baita campeonato, então assim, ele pode ser sim utilizado, pode render no Campeonato Brasileiro. Isso pode indicar uma possível saída do Igor Jesus? Não sei. Há também essa questão e você deixa aí nos comentários o que você acha. Perfeito. Será que o Igor Jesus vai ficar? Será que vai sair? O que você acha sobre essa questão? Porque o Botafogo tá buscando um atacante que chegaria para disputar a posição, né? Lembrando, só para finalizar esse assunto, que ele vale 4 milhões de euros, segundo o Transfer Market hoje em dia, mas já chegou a valer 20 milhões de euros há pouco tempo atrás, Gustavo. Pois é, enfim. Mais detalhes sobre ele, como eu falei na live no GG, às 8 horas, nosso Fogo News pré-jogo, e também aqui no canal, a partir das 9 horas da noite, narrando o Botafogo Capital. Pessoal, agora sobre o outro assunto rápido, sem muita enrolação, Botafogo e Universidade do Chile, ingressos quase esgotados, já 30 mil vendidos, setor leste esgotado, o Botafogo acabou de anunciar momentos antes de gravar esse vídeo aqui, então teremos Newton Santos lotado com certeza na próxima terça-feira, jogo de vida ou morte, é vencer ou vencer, se não vencer se complica, né, não tá fora, muito possivelmente da Libertadores, se vencer, passa de fase. Então, um jogo de vida ou morte pro Glorioso mais uma vez. E a torcida finalmente vai lotar pela primeira vez no ano o Newton Santos. Gabriel? Demorou um pouquinho a lotar, mas assim, eu entendo também o lado do torcedor. Eu tenho minhas críticas à torcida, mas eu também entendo um pouco o lado da torcida que não confiou no time esse ano, né? O time demorou a embalar, muita gente desconfiada até agora com o Renato Paiva, mas assim, cara, o importante é que tá chegando no momento que o Botafogo precisa. É um jogo que a gente precisa vencer, são 30 mil ingressos vendidos só para sócios torcedores, lembrando, dando um gostinho um pouquinho de 2024, né? E também meados ali de 2023, que a torcida tava esgotando todo o jogo praticamente só com sócio. Então, cara, você corre pra garantir o seu, e é claro... Eu acho até que chegou a abrir, mas foi agora há pouco, né? Acho que abriu hoje para público geral. Abriu agora há pouco? Mesmo assim, então, a maioria é sócio. Mesmo assim, é quase 30 mil sócios. Então, assim, você corre para garantir seu ingresso no site botafogo.com.br/ingresso, corre lá para garantir o seu. E é claro, a gente quer ouvir a opinião de vocês também, cara. Deixa aqui nos comentários. Você acha que a torcida tem uma parcela de culpa? Você acha que deveria ser mais presente? Ou você acha que a torcida tá certa nessa situação de ficar com o pé atrás com o Botafogo? Perfeito. Então, sobre isso, já rapidinho, no bate-pronto, porque tem muita informação em pouco tempo. E daqui a pouco tem live, voltando a falar para vocês mais uma vez. Gabriel, terceiro assunto desse vídeo aqui, eu acho que o assunto é importante também, que ainda tem a ver com o Botafogo, tem a ver com o reforço, que é o Wesley. Houve uma novidade do Wesley, quero que você conte pra galera aí. Aconteceu uma novidade, né, cara? O Wesley, ele pode pintar no Botafogo. Agora, temos a concorrência, né, Gustavo? Temos a concorrência aí do Flamengo, no caso. Muita gente fala que o Boto, o diretor de futebol do Flamengo, enfim, não gostava do jogador. Os boatos que estão correndo aí nos bastidores, que não gostaria do jogador, que, né, o jogador não seria uma opção no Flamengo. Porém, o Flamengo, inclusive, abriu para negociar, né? Tá aberta a negociação para o Cebolinha e para o Michael. Então, será que ele vai para o Flamengo? Será que o Flamengo vai buscar o Wesley, ou será que o Botafogo ainda tá na jogada? Então a gente tá aguardando assim nos próximos capítulos. O Botafogo quer esse jogador, inclusive ele quase chegou, né, antes da janela a fechar, no caso, né? No último dia da janela. No último dia da janela. Então o Botafogo ainda busca esse jogador, mas tem o Flamengo na briga. Mas aí são esses burburinhos, né, Gustavo? Então, será que o Boto quer, o Wesley não quer? O Flamengo tá negociando os outros pontos, e aí, cara? Segundo o Gol.com, agora sim, né? A fonte veio do Gol.com, eles trouxeram que o Wesley realmente não deve ficar no Al-Nassr, já tá começando a ficar meio escorado lá e deve ser negociado, deve ser emprestado para outro clube. Segundo o próprio Gol também, o Botafogo ainda não abriu negociações com eles novamente, não sei se abriu ou não, mas segundo o Gol ainda não abriu novamente para essa temporada, o que é estranho, né? Porque ia fechar, mas por um detalhe não fechou. A tendência é que o Botafogo continuasse em cima, mas parece que não. E pior, né? Existe ali segundo também o portal, uma falta de vontade do Wesley em vir para o Brasil, em voltar para o Brasil. Ele quer ir para outros locais que não seja o Brasil, porque foi de onde ele surgiu. Ele veio aqui do Corinthians, surgiu aqui, acabou de ir lá para fora. Ele quer se manter por lá, segundo, como eu falei, as informações do portal Gol. A questão que fica será que o Botafogo vai no Wesley, vai tentar, vai dar o seu máximo de novo, sabendo que o jogador tem interesse, minimamente, se vier para o Brasil, em jogar no nosso time, né, vestir nossa camisa? Ou será que o Botafogo já desistiu do Wesley e vai para outro nome? É um detalhe que a gente não sabe. O que se sabe é que ele não deve ficar no Al-Nassr, está sendo emprestado provavelmente para algum clube em breve, e o Botafogo pode ser um deles, assim como pode ser o Flamengo, assim como pode ser qualquer outro clube, não só aqui no Brasil, mas de qualquer lugar do país. A questão
O Wesley, talvez, como dado como certo em alguns jornais, né? Teve até aquela boato lá que o Paiva falou pro cara o Betão, né? do Charla. Mas, aparentemente, não tem nada ainda. Segundo o Gol, não tem nada confirmado, né? Ou tá sendo tudo no off, tudo escondido ali, Gabriel. Ou então, realmente, o Botafogo deve ter outro nome, né? Informações estranhas. E é o que a gente espera, né? Que esteja outro nome, que não esteja parado. Sim, informações estranhas, né, Gustavo? Porque, assim, o Wesley chegou a brincar com o Natan, com o Jair, né, numa desembarque da seleção brasileira, todos eles jogam na seleção brasileira sub-20, ele chegou a brincar falando que o Jair ia pro fogão e tudo mais. Logo depois, um tempinho depois, ele tava praticamente fechado com o Botafogo e tudo certo, até que o Onassi meio que desistiu na última hora, a janela fechou, e aí surgiram boatos que o Renato Paiva teria falado pro Betão que, né, o próprio Betão disse, na verdade não foi nem boato, né, que o Renato Paiva confessou pra ele que o Wesley já tava fechado, e agora o jogador não quer vir pro Brasil. Então são informações muito dissonantes, são informações muito diferentes uma das outras. Vamos ver quem estará certo no fim dessa novela, né, Gustavo? Agora sim, é um ótimo jogador e eu gostaria que ele viesse para o Botafogo. É o que eu falei, esperar. Infelizmente, a gente vive muito disso, né? De notícias que toda hora mudam. Vem um lado falando X, o outro lado fala totalmente o contrário de X. E fica nessa loucura, assim como a situação do Arthur. Aqui no Brasil noticiaram que o Botafogo já tinha pago todas as parcelas do Arthur lá pro Zenit, e lá no Zenit, noticiaram aqui no Brasil que não tinha pago, né, as parcelas, e lá na Rússia estão falando que o Botafogo já quitou todas as parcelas do Arthur. Então são informações desconexas que deixam o torcedor maluco, inclusive a gente aqui, né? A gente aqui tem nossas informações, tem algumas apurações, é claro, mas a gente também tá de olho nos outros jornalistas, nos grandes portais daqui do Brasil, da Rússia, todos os países que o Botafogo minimamente negocia, e a gente também tá de olho ali para entender, para trazer para vocês o conteúdo. Até a gente vai confuso. Nesse caso do Wesley também. Né? Vinha o Botão falando uma coisa, agora tem outro assunto, que ele não ganha no Brasil, enfim. É uma loucura. O ponto é, sobre o Wesley, a chance dele vir? A chance. Não é. O Botafogo não desistiu do Wesley de forma alguma em nenhum momento. A questão é que talvez o jogador não tenha interesse em ir pra cá, tá? Mas do Al Nassr, provavelmente ele não fique nessa temporada, porque deve ser emprestado. É a tendência. Al Nassr já colocou ele na lista de empréstimos aí. Então pode ser que ele venha. Mas ainda, se o Botafogo quiser e ele quiser, a chance aumenta, já que o Al Nassr não vai ser um empecilho, né, Gabriel? É isso, Gustavo. É isso. Acho que falamos tudo que a gente precisa aí do Wesley. E, cara, vamos, né, ficando por aqui. Vamos chamando a galera aí, convidando a galera para acompanhar a gente daqui a pouco, né? Às 9 horas voltamos aqui com a narração do jogo, mas antes disso, às 8 estaremos lá no Gigante Glorioso. Então vocês acompanham aí tanto o Gigante Glorioso e depois já volta para cá, já faz essa dobradinha legal. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos, é muito importante a sua participação. E não esqueça de deixar nos comentários as perguntas que aqui a gente, né, colocou para vocês. Detalhe, só questão rápida que saiu hoje em dia, não tem como a gente não falar, rapidamente, coisa mínima, do Tairo Arruda, que o Rizek ao vivo disse que o Tairo podia ser um dos novos CEOs da CBF, né? Lá, e podia ser um dos candidatos a ser CEO. Acabou que na hora o Tairo Arruda mandou mensagem no WhatsApp dele, ele desmentiu ao vivo. Enfim, rolou esse burburinho hoje, como o Tairo indo pra CBF, enfim. Loucura, mas parece que foi desmentido. Não sei de onde surgiu isso do Rizek. Automaticamente o Tyler foi lá, desmentiu ele. Agora é esperar, mas segunda-feira parece que a CBF vai ter um novo CEO aí. E aí, enfim, pode. Já tinha surgido esse boato, mas só queria ressaltar isso pra vocês aqui, pra não deixar passar essa notícia. Beleza? Pessoal, deixa o like, se inscreva no canal. Como eu falei, o Gabriel falou, daqui a pouco, GG, mais tarde, aqui 9 horas. Espero vocês para nossa narração de Botafogo e Capitão. Grande abraço, tamo junto e tamo até a próxima, rapaziada!